Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar de como sanar as deficiências nutricionais em plantas. Esse vídeo foi sugerido por um inscrito do canal. No último vídeo sobre deficiências nutricionais de plantas, ele sugeriu também fornecer informações de como sanar essas deficiências nutricionais. Então, se você quer aprender a diagnose visual de deficiências de plantas, fique nesse vídeo até o final e não perca nem um minuto dele. Os nutrientes são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Sem eles, as plantas não completam seu ciclo de vida. E a falta desses nutrientes essenciais pode levar a uma série de problemas que afetam a saúde e a produtividade das culturas. Dessa forma, como identificar essas deficiências nutricionais no campo? E quais métodos podem ser utilizados para corrigir essa deficiência? Pega papel e caneta, deixa o like e vamos começar. Deficiências nutricionais acontecem quando as plantas não recebem a quantidade adequada de nutrientes, de um ou mais nutrientes essenciais, que são necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. Os nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes, e cada um desempenha um papel específico no metabolismo da planta. A deficiência de qualquer um dos nutrientes pode causar sintomas visíveis e comprometer a saúde das plantas. Identificar a deficiência específica que a planta está no momento pode ser desafiador, pois os sintomas podem variar dependendo das plantas e de qual nutriente é envolvido. No entanto, é possível perceber algumas deficiências específicas que, na falta de determinado nutriente, a planta expressa através de sintomas essa deficiência, como por exemplo o nitrogênio. É comum na deficiência de nitrogênio observarmos clorose, ou seja, amarelecimento de folhas mais velhas da planta, uma vez que o nitrogênio, em sua falta, a planta tende a direcioná-lo às folhas mais jovens, ou seja, do ápice das plantas, dessa forma deixando-as mais velhas amareladas. A correção para essa deficiência pode ser por meio da aplicação de fertilizantes nitrogenados, como nitrato de amônio ou a ureia, e também por uso de adubos orgânicos que são ricos em nitrogênio, como, por exemplo, o esterco curtido de bovino e aves. A deficiência de fósforo. O fósforo apresenta deficiência como as folhas mais velhas podem apresentar coloração verde escura ou arroxeada, além de ter um crescimento reduzido das raízes e desenvolvimento deficiente de frutos também pode ser deficiência de fósforo. Esses são sinais bem comuns da deficiência de fósforo. Para a correção, aplicamos fertilizantes fosfatados, como o superfosfato ou fosfato de rocha. Esses fertilizantes serão incorporados ao solo para fornecer disponibilidade de fósforo para a planta, mas leve sempre em consideração a necessidade da cultura e a análise de solo da sua área, uma vez que o fósforo ele pode ser absorvido nos colóides do solo e ficar retido, dessa forma não sendo disponibilizado para a planta. Então aplique o fósforo com bastante disponibilidade para as plantas. O fósforo pode adsorver nos colóides do solo. E se isso acontecer, você perde esse fertilizante aplicado. Então, é fundamental você aplicar o fósforo nas doses adequadas no solo, para disponibilidade para as plantas. O potássio. A deficiência de potássio geralmente são as margens da folha ficarem necrosadas ou amareladas. Nas bordas foliares, apresenta essa deficiência de potássio. Observamos a deficiência de potássio nas bordas das folhas, que podem se apresentar de forma amarelada ou necrosada, também com possíveis manchas marrons. A planta pode mostrar também murchas e desenvolvimento fraco dos frutos. A correção pode ser por meio de fertilizantes potássicos, como o cloreto de potássio ou o sulfato de potássio, ou a utilização de adubos orgânicos que contenham potássio. Sintomas de deficiência de cálcio são as necroses nas folhas novas e também no crescimento apical. Na deficiência de cálcio, geralmente vemos essa deficiência nas partes apicais, as partes em desenvolvimento, como por exemplo
No tomateiro, observamos o fundo preto do tomateiro, que é uma deficiência de cálcio que acontece. A ponta das folhas pode apresentar deformidades e a planta pode sofrer também apodrecimento das raízes. Para correção, podemos fazer aplicação de fertilizantes contendo cálcio, como calcário ou nitrato de cálcio, e também por meio de uso de corretivos do solo, para assim melhorarmos a disponibilidade de cálcio. Quando aplicamos o calcário no processo de calagem, também fornecemos cálcio para as plantas. Magnésio. Deficiência de magnésio geralmente apresenta amarelecimento entre as nervuras das plantas, entre as nervuras das folhas das plantas, e geralmente nas folhas mais velhas, com as nervuras apresentando de forma ainda verde e entre elas de forma amarelada. As folhas também podem apresentar manchas marrons e necrose. Para correção, podemos aplicar fertilizantes contendo magnésio, como o sulfato de magnésio ou o uso de adubos orgânicos ricos em magnésio. A deficiência de enxofre. Na deficiência de enxofre, acontece o sintoma de amarelecimento geral das folhas jovens, com as folhas mais velhas mantendo a sua coloração verde, e com isso o crescimento das plantas podem ser prejudicados. Para correção, podemos fazer a aplicação de fertilizantes contendo enxofre, como por exemplo o sulfato de amônio ou o sulfato de potássio, seguido assim da sua incorporação no solo. Para sanar também as deficiências de micronutrientes, como ferro, manganês, zinco e cobre, que geralmente têm sintomas de deficiências, como clorose entre nervuras, como no ferro, manchas nas folhas e folhas em formato de espadas pontiagudas, como no zinco, na deficiência de zinco, e deformações nas folhas e nos caules, como na deficiência de cobre, e outras deficiências também, e outros sintomas também apresentados pela deficiência de micronutrientes, os quais falei nesse outro vídeo, poderão ser corrigidos da seguinte maneira. Precisamos aplicar fertilizantes específicos para os micronutrientes, para sanar as deficiências de micronutrientes, ou quelatos de micronutrientes. Também podemos fazer a correção do solo com aditivos que contenham esses elementos. Os métodos de correção de deficiências nutricionais, a falta de nutrientes, podem ser diversos. Para corrigir as deficiências de nutrientes, é necessária a utilização de fertilizantes ou adubos que forneçam os nutrientes necessários para a planta. Alguns métodos mais comuns de corrigir as deficiências são os fertilizantes químicos, que são aqueles que fornecem os nutrientes de forma mais prontamente disponível às plantas. Eles podem ser aplicados via solo ou via foliar. Alguns exemplos deles é o nitrato de amônio, o superfosfato e o cloreto de potássio. Temos também os fertilizantes orgânicos, que são fertilizantes como o composto ou esterco, que vão fornecer os nutrientes de forma mais gradual às plantas e também melhoram a saúde e a estrutura do solo. Como exemplos temos o esterco curtido de vaca, de bovinos, compostagem e restos vegetais. Também temos a farinha de ossos, que vai fornecer fósforo.